IPA e Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Veículos exclusivos com baixa quilometragem e estado impecável é na Guimarães e Maciel. Ipanema. Vamos falar de esportes, como é tradição. Aqui na segunda-feira a gente traz a equipe do Faz 12 para conversar com a gente. Quer saber mais? Acessa facebook.com/Faz12. Hoje recebendo o nosso convidado aqui, nosso grande parceiro, amigo Antônio Tó Lopes, São Paulino, tá feliz da vida com o Pato, que quase pediu música, né, Tó? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo 12. Mandou bem, até que enfim. Vamos falar mais do São Paulo. Rafael Santucci, feliz com a vitória no clássico contra o Santos. Felizaço, Tia, não podia ter sido melhor, cara. Merdas acontecem, né? E aí, Tico Santoro, tudo bem, meu goleiro? Beleza, Tião. Tá meio queimadinho, coradinho, o que aconteceu? Vamos dar uma esticadinha aí no fim de semana. Esse cara não é fácil, o final de semana dele começa na quinta, depois do 12 e acaba agora, antes do 12. Graças a Deus. Gira a vinheta. Vai, Corinthians! É isso aí, Tião. Que vitória importante, cara, pro Coringão. Muito importante. Faz tempo que a gente não ganhava uma fora. De ninguém? Não, mas não é ninguém, mas é o Santos, né, cara? Tem tradição, tem história. Às vezes o time pequeno ganha do grande fora de casa, né? E tava embalado. Fim de semana aí pra provar aí, próximo. Mas o Santos vinha embalado, né, cara, por causa da estreia do Robinho. E como eu disse, né, que seria, semana passada até comentei, acho que seria um jogo feio e tudo mais, e não foi, cara, foi um jogo muito bacana, que tava pau a pau ali no primeiro tempo. Eu acho que depois da expulsão do Santista lá, realmente o Corinthians cresceu, principalmente no segundo tempo, e acabou fazendo um gol importantíssimo ali no final do jogo. Gol de bola parada, que é o calcanhar de Aquiles do Santos. Não sei se vocês se lembram, mas todo jogo o Santos toma um golzinho de bola parada. Deve ser mesmo, porque o Corinthians, pra fazer gol de escanteio, é um milagre. É um milagre, sem o Danilo, né? Que na época ainda o Danilo ainda achava uns golzinhos de cabeça. Ô, Tico, a expulsão do Alisson foi crítica, acabou custando ao Santos o resultado de uma maneira geral. Tá certo que o Santos teve chance de abrir o marcador, o Robinho perdeu uma oportunidade muito clara, deixar de tocar pro Damião, inclusive o Thiago Ribeiro no primeiro tempo num gol escancarado, numa saída foita aí do Cássio, mas o Alisson naquela bola, foi mais malícia do Elias ou imprudência e juventude, excesso de vontade do volante? Eu acho que o moleque se precipitou ali, cara. Mas, não sei, acho que a expulsão foi fator justa, determinante, né? Foi justa, mas o Santos teve boas chances até depois disso também, né? E o Corinthians jogou por aquela bola. Acho que o Aranha falhou no lance, cara. Acho que o Aranha, ele deu uma saída, voltou. Isso. Era uma bola que dava pra ele ter ido. Se ele tá parado, ele pega, né? Exatamente. E dava pra ele ter saído de vez, mesmo que o Gil cabeceia quase na linha da pequena área, né? Então essa indecisão acabou matando. E, infelizmente, esse detalhezinho que matou você. O clássico é assim, Tico e Tó, né? Vocês que entendem mais de futebol, o Corinthians não sabe muito do que tá falando. Tó, você assistindo o time do Corinthians jogar tão feio assim, dá pra acreditar que esse time tem chance de ser campeão brasileiro? Isso mostra a qualidade do campeonato? Eu acho que o Corinthians é aquele time que a gente considera chato mesmo, porque não joga bem, mas é um time que na defesa é uma defesa muito forte, eles conseguem trabalhar com as linhas de 4, como o Mano tanto fala, e é um time difícil de fazer gols, tanto é que é a melhor defesa do campeonato hoje, né? Sim. E acaba trabalhando isso por uma bola mesmo, igual foi contra o Santos. O Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas o Corinthians no segundo eu achei que equilibrou e tem uma defesa muito forte. Eu acho que esse é o ponto do Corinthians, ou os próprios corintianos, você vai conversar com eles falam, cara, a defesa do Corinthians é muito boa e a gente acaba jogando por um contra-ataque, uma arrancada do Elias, ou às vezes sai um gol ou uma expulsão que mudou o jogo. Então eu acho que o Corinthians taticamente é um time muito certinho, então eu acredito que tossindo aqui. É um time que vai brigar pelo título, cara. E foi até o que eu tinha falado semana passada, né? Que contra o Santos poderia surpreender, porque era um time que viria pra cima e o Corinthians no contra-ataque ele teria grande chance de abrir o placar. E a defesa realmente é o grande destaque do Corinthians aí, cara. Por mais que eu principalmente que venho aqui sempre critico o time do Corinthians, em relação à zaga, não posso falar nada, cara. Apenas 6 gols tomados e também pouquíssimos feitos, né? Esse que é o problema. Eu acho que, olhando a tabela, cara, agora o Corinthians daqui a 2 rodadas tem tudo pra estar na liderança do campeonato.
Por O Corinthians quê? pega 2 babas do boi agora, pega o Bahia, que é nojento, pega o Goiás, que é menos nojento, que só o São Paulo consegue perder pro Goiás, mas vai pegar 2 jogos na arena, né? O Cruzeiro pega o Santos e o Grêmio no Mineirão, apesar de ser no Mineirão, não acredito em 2 vitórias do Cruzeiro, acho complicadas, mas se vencer, tudo bem. E o Inter tem uma pedreira, se não me engano, acho que pega o Fluminense num desses jogos aí. Então o Corinthians tem tudo pra daqui 2 rodadas estar em primeiro lugar. Deus te ouça, Tico. Futebol 1-2. Vai pra cima dele, Santos! Agora quem dá bola é o Santos. Tá certo. Tossir em programa ao vivo é feio demais, né? Eu tive que parar um pouco, tocar uma música que não tava dando. Antes da gente falar do Peixão, queria mandar um abraço pro Jorge Gaúcho. Ele tá triste com o Grêmio dele que perdeu o Grenal, tá voltando lá da Faditu, sempre na audiência. Jorge, um abraço pra você, ele adora. Ele fala assim, vocês dão 2, cara. Vocês descascam o corneta. Eu falei, valeu. Falei, o próximo 1-2 se tiver na audiência, e ele mandou aqui a mensagem. Então, vamos falar mal do Felipão, então? Vamos falar. Torci pro Grêmio ontem, caramba. Eita vida, viu? Mas vamos falar do Peixe. O Santos perdeu 2 jogos na sequência, 2 jogos difíceis. O Santos deveria ter somado pontos nesses jogos, apesar da dificuldade. Perdeu 2 jogos de 1-0, tanto pro Inter como pro Corinthians. 2 jogos com gols parecidos, de bola parada, bola ensaiada. O técnico Oswaldo de Oliveira valorizou o resultado, mesmo que negativo, dizendo que o Santos mostrou uma vontade extra e que o Robinho vai dar uma qualidade diferente pro time. Isso acho que ficou bem nítido, né? O Robinho pode não ter a melhor história do mundo no futebol europeu, mas pra jogar aqui ainda tem caldo, né, Tó? Com certeza. Desculpa, ele voltou agora, treinou pouco com o time titular e deu uma cara nova pro Santos. Eu achei que ele foi o melhor do Santos, com certeza. Depois que ele saiu, caiu muito o rendimento do ataque do Santos. Com treinamento, no dia a dia, conhecendo com o Gabigol de volta. Com o Gabigol ajudando ele ali na frente, com certeza vai melhorar muito o Santos. Eu não acredito, com todo o respeito, meu amigo santista, que o Santos vai brigar por título, talvez uma Libertadores, se acertar muito bem. Isso. De repente. Mas brigar por fazer um campeonato já se preparando pra 2015, com certeza, né? Com certeza pro ano que vem o Santos vai vir talvez mais até forte. com mais contratações também, porque ainda tem o dinheiro do Neymar. Cadê? Tá no Damião, cara. Tá no Damião. Aliás, que fase, né, Tico? A gente já falou isso umas 3 vezes. Damião, ele já tá naquela fase que ele corre errado pra bola, sabe? Não é questão de ser lento, não é questão de ser grosso. No estádio isso fica muito claro. O Cicinho chega pela ponta direita, em vez dele antecipar e fechar no primeiro pau, ele se esconde atrás do zagueiro. Que é isso, cara? O lance mais perigoso dele foi aquele quase gol de chupeta que ele fez, que o Cássio foi tirar assim com a costa e vira pra torcida ainda pedindo vontade, porra. Não, o Robinho não tocou aquela bola pra ele, porque se tocasse não ia ser gol também, né, cara? Isso, Então, os companheiros estão sem confiança no cara. Tem que sacar, cara, infelizmente. E agora, esse Santos e Cruzeiro e Santos no Mineirão? Um jogo acho que dificílimo pro Cruzeiro, porque eu acredito que o Santos jogando sem a responsabilidade que jogou ontem, um campo maior como o Mineirão, com essa molecada, vai dar um trabalho. Agora, se sair pra cima do Cruzeiro também vai tomar. Então também tem esse dilema. Mas eu não sei, eu acho que vai ser um jogo bem complicado pro Cruzeiro. Acho que o Robinho já vai estar mais ambientado. Mas o Cruzeiro também vem sem desfalques. Vai ser um jogo bom, cara. Eu acho que são 2 escolas aí que tendem a ir pra cima e sair bastante gol nesse jogo aí, cara. Pra gente encerrar o assunto, o Santos que tem um desfalque pro jogo, que é o Alisson, e um reforço, né? O David Braz suspenso, então o Santos preparado pra enfrentar o líder Cruzeiro. Vambora! Palmeiras, minha vida é você. A fase do Palmeiras tá tão boa que nem o Marcel quis participar por telefone. Acho que isso já diz tudo, caramba, né? Velho. O Gareca não quis dar entrevista, a coisa tá feia lá. E acabaram de fazer um protesto lá na frente do condomínio do glorioso Paulo Nobre, né, cara? Que acho que agora acabou a paciência de vez da turma com essa diretoria Mas do Palmeiras. Mas é duro, aí, né? cara. Empata com o Bahia no Pacaembu, a galera fala que é normal. Perde lá no Horto pro Atlético, aí é crise. Poxa vida. Mas é a fase, né, cara? Não ganhou ainda nesse segundo semestre pelo Brasileiro, né? Não, acho que mas foram 2 vitórias pela Copa do venceu o Brasil. glorioso Avaí, pô. Pintou o campeão, né, da Copa do Brasil. Olha, o Palmeiras que tá a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? E o início desse Palmeiras é pior do que do ano que caiu. E, cara, ele só não fica em último na próxima rodada se tudo conspirar, porque parece
que um confronto ali, Curitiba e alguém. Que se uma combinação de resultado, ele poderia cair em último ainda. Ele pega o São Paulo, né? Um clássico. Eu acho que os próximos jogos do Palmeiras são difíceis, bem difíceis, na verdade. Eu não sei quais são, mas eu li alguma coisa assim, que a próxima. Vamos conferir pra dar risada desse Palmeiras. E o Valdívia vai jogar ou não vai jogar? Como é que tá o Valdívia? Vai ter uma condição daqui a pouco aí, vai estar dessa barca furada, coitado. Ai, meu Deus, esse Palmeiras que não nos decepciona nunca, né? Vamos olhar rapidinho aqui. O clássico contra o São Paulo, a gente vai falar do tricolor daqui a pouco, mas é o tipo de jogo que reabilita adversário também. O São Paulo que se cuide, né? Pro São Paulo é perigoso, principalmente o São Paulo, que é um time que tá oscilando muito no campeonato, né? A gente tava conversando aqui, São Paulo teve 4 rodadas anteriores que poderia estar brigando com o Cruzeiro e com o Corinthians, mas perdeu pra Chapecoense, empatou em casa com o Criciúma, perdeu pro Goiás fora. Então o São Paulo tá entregando jogos que são teoricamente fáceis, o São Paulo tá perdendo ponto. Então pro São Paulo é um jogo muito perigoso, porque o Palmeiras precisa muito mais da vitória que até o próprio São Paulo, que tá ali brigando. Mas eu tô confiante, cara. Eu acho que o São Paulo vai atropelar o Palmeiras domingo. Bom, segundo o nosso prognóstico, então, o Palmeiras na zona do rebaixamento já na próxima rodada, né? Pega o São Paulo, se perder, depois enfrenta o Sport fora na Arena Pernambuco, recebe em casa o bom time do Coritiba. Só que não. E também tem aí Santos não. O Palmeiras enfrentando o Inter, jogando no Pacaembu. O Inter é um dos melhores times do campeonato. Esse Palmeiras. Abre o olho, Palmeiras. O Palmeiras que nesse momento é o 14º do campeonato, mas está empatado com o Vitória e 1 ponto fora da zona. Agora eu acho que é bacana, né? Porque esse negócio da produtividade deve estar dando uma economia pro cofre do clube, né, cara? Porque se faz uma cara aí que os caras não ganham jogos, não deve estar ganhando. Só salário mínimo, né? Parecendo eu e o Luizinho aqui, ganhando trocado e dando risada. Falamos do Palmeiras. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Quando o Pato faz 2 gols no primeiro tempo, você começa a desconfiar que o jogo foi comprado, viu, Tó? Não, foi muito surpreendente, eu achei, esse jogo pro Pato, principalmente, que não tava jogando mal, na minha opinião, mas finalizando muito mal. Ele sai na cara do gol com facilidade, com os passes do Ganso, porque ele sabe se posicionar, sabe dominar a bola, mas na hora do último tapa, aquele que pra consagrar, ele vai mal. Meteu 2 gols, o segundo foi um gol bonito de fora da área, de perna canhota. Jogou bem, cara. Se posicionou, fez tabela, foi um dos melhores em campo. Mas é o Pato, né? Não dá pra confiar, achar que contra o Palmeiras ele vai vir voando de novo. Os corintianos quem digam, né? O corintiano hoje torce pro Pato fazer gol pelo São Paulo e ser vendido ou continuar nessa draga e ficar dando risada? Cara, na draga, como sempre, cara. Pra gente não tá fazendo muita falta, não. Dinheiro o Corinthians tem, cara. Não, desculpa aí. Quem diria, né, cara? Quase, né, cara? Eu acho engraçado isso, né? O Corinthians agora é o favorito a tudo e o São Paulo que também não ganha de ninguém, vamos falar bem a verdade, o Pato é seleção. Aliás, eu tava ouvindo o jogo na Bandeirantes, subindo a serra, né? Cabeça inchada depois do clássico. E o Ulisses Costa, o narrador número 2 da Band, tava narrando o jogo, com 1 minuto de jogo, pela narração, o Vitória perdeu um gol que não dava pra perder. Com o Caio, que era jogador do Botafogo, ele perdeu um gol. Não dá pra perder, cara. Eu acho que qualquer um de nós aqui, se tivesse cara a cara, faria. E era um jogo, isso, com 1 minuto. Era pro Vitória fazer 1-0 com 1 minuto de jogo. Os 5 primeiros minutos só deu Vitória. Teve até um pênalti duvidoso. Os jogadores do Vitória pressionaram o árbitro, reclamando. Aí depois disso, daí só deu São Paulo. São Paulo se encaixou. O Muricy deve ter gritado muito lá na beira do campo. Aliás, anda histérico, né? Qual que foi o lance do Kaká, capitão do jogo? Já é um anúncio de aposentadoria do Rogério ou é um jogo especial? Acho que foi mais pela homenagem do Kaká ter voltado pro São Paulo. O Rogério, ultimamente, ele tá fazendo umas coisas diferentes no São Paulo, né? Eu não sei se ele quer limpar essa imagem que os outros torcedores têm de uma pessoa arrogante, mas teve aquele lance com o Lucas, que ele deixou o Lucas levantar o troféu, agora teve isso com o Kaká. Teve o pênalti com o Pato, Teve o pênalti com o Pato, que ele deixou o Pato pra dar uma moral pro cara. Eu acho legal, cara. Porque e ele também tá ajudando os outros times, né? Que ele tá rebatendo as bolas de sempre. Mas isso aí não muda, né? Só isso. Ele vai aposentar tranquilo, cara. Ai, meu Deus. O São Paulo, então, que tem um clássico pela frente, tem algum desfalque? O Luiz Fabiano não volta, né? Luiz Fabiano não volta. Ele tava fazendo um tratamento, tava no final do tratamento, estavam até falando que ele jogaria, mas hoje veio a notícia que ele sentiu
não recuperou 100%, então não vai pro jogo para não complicar mais. Então é o mesmo time que enfrentou agora o Vitória. O Allan Kardec sentiu na comemoração que faz do Allan Kardec também. O cara mete o gol, torce o tornozelo, não dá pra entender. Mas vai pro jogo. Mas eu acho que vai pro jogo. Até agora não contra foi nada. O Palmeiras ele vai querer jogar, né? Vai ter a polêmica. E você acha que o Luiz Fabiano recuperado tem espaço ainda ali ou tá encaixando esse time de São Paulo agora? O Luiz Fabiano fez um campeonato paulista muito bom, né? Ele saiu só por lesão, não por nada técnico. Eficiência técnica. Exatamente. Eu acho que ele recuperado, ele volta, eu acredito até num jogo de Copa do Brasil primeiro, pra sentir como que ele vai estar. Eu, como São Paulino, é claro que eu quero o Luiz Fabiano titular e eu acho que dá pra ele jogar com o Kardec. Mas vão brigar diariamente ali no treinamento, porque com o Muricy dá pra perceber que não tem essa de nome mesmo. Vai jogar quem tá melhor e eu acho certo, cara. Eu acho que o futebol hoje na Europa é muito assim, aqui no Brasil a gente tem que imitar eles nas partes boas também, né? Porque, né? Então acho que tem que jogar quem tá melhor. O Pato agora tá jogando melhor, é o melhor atacante. Esse jogo foi o melhor atacante do São Paulo. Vamos ver o próximo jogo. O São Paulo oscila muito, como eu falei agora há pouco, e tá difícil. Tá certo, tem clássico pela frente. Luizinho, gira uma vinheta fria, vamos falar de futebol, vamos falar de mais um 2 aqui, vamos lá. Facebook.com/faz um 2. Faz um 2. Vamos lá, pra gente encerrar esse 1-2 de hoje, nessa segundona, hoje um dia emblemático pro futebol nacional, foi nesse 11 de agosto em 1900, que era fundada a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, primeiro clube de futebol do país, né, Tico? Pois é, né, macaquinha aí que... 114 anos de título, de jejum. De jejum. Acho que é engraçado, eu convivo muito lá na Ponte, você vê essa paixão que a torcida realmente tem e um time se intitulou aí, não vivemos de título, né? Mas na verdade quem não vive de título são os Ponte Pretanos, cara. E é muito bacana, assim, eu acho que é uma torcida que tem uma paixão, muitas vezes é tida como violenta, mas é um time que tem todos os percalços de ser um time pequeno, que sobrevive, na verdade, no futebol hoje e é a grande vitrine do interior ainda, né, cara? É, um dos maiores times do interior do país, com toda certeza, não pela história e conquista, mas por ter sido o primeiro, por estar sempre disputando os principais campeonatos. É aquele clube que você sabe que quando tá na Série B tá mais perto de subir do que de ir pra Série C, diferente do próprio Guarani de Campinas, que teve títulos, que conquistou campeonato nacional, mas que hoje não vive um momento, aliás, um momento pior do que qualquer outro da própria Ponte Preta. Esse nosso destaque de hoje vamos passar rapidamente os destaques. Bentão perdeu no final de semana, né? Bentão perdeu. Foi só elogiar o Gueguel. Pois é. O sonho acabou. Você é pé frio, Sou santista, cara. Aliás, os pé assim, quentes né? torcendo pro Barcelona, pô. Bom, eu já tava meio de barba de molho, vamos assim dizer, porque o São Bento tinha dois grandes testes. O Santo André e agora o São Bernardo no SIC quarta-feira. São os dois melhores times do grupo. São Bento não jogou bem contra o Santo André, foi dominado, teve uns lampejos durante a partida lá, mas o Santo André mandou no jogo. Vamos ver como é que vai se comportar aqui o São Bernardo. Vai ser um jogo difícil pro São Bento, que pode terminar a rodada até atrás do Atlético Sorocaba. Meu Deus, ganhou. Vai estar na frente de quem então? Pois é, pode acabar em quarto na rodada ainda. A galera pergunta, mas vocês têm raiva do Atlético Sorocaba? Não é questão de ter raiva, né? É uma birrinha de leve. Tem que pegar no pé de alguém, né? É lógico. Vamos lá, Santucci, pra gente encerrar contigo, qual o seu destaque? Meu destaque é para um jogador de ontem que foi muito importante aí no clássico. Muito se falou do Robinho, mas quem apareceu e quem tortou, fez o lance mais bonito da partida, foi o Ferrugem. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Ele entrou ali no lugar do outro lateral e foi muito bem, eu acho que melhor do que até o Fagner que vinha jogando. E grata surpresa, cara. Ex-Ponte Preta, né? Deixa eu até só aproveitar o Ferrugem, cara, que ele era um volante, né? Teve uma fratura muito séria, né, cara? Ele fraturou a fíbula, né? No jogo contra o São Caetano, ficou um bom tempo parado. E quem colocou ele de lateral foi o Jorginho, né? Técnico da Ponte, que conhece da matéria, né? Ex-lateral da seleção. E ele falava pra todo mundo, esse cara vai ser um dos melhores laterais e ele aposta muito no Ferrugem em seleção. E o lance que ele fez ontem foi lindo, cara. Você tava bem ali do lado. Tava na frente. Né? Não, eu achei que ele fez um bom lance, ele teve felicidade no chute que gerou o escanteio, porque
onde eu tava, parecia que a bola ia pro gol, não sei que o Aranha defendeu, né? Foi uma bola muito bem batida, cruzada. Boa alteração do Mano Menezes, né? A gente critica muito o Mano por ser covarde. Ele não na verdade foi covarde, né? Trocou um lateral por outro, mas esse lateral que entrou fez a diferença. Destaque do final de semana, posso sugerir um destaque? O Ancelotti, falou que vai jogar, a estreia vai ser Toni Kroos, James Rodrigues, CR7 e Bale. Que time, hein, cara? Você tinha lugar nesse time, eu sei. Não, bem treinado no lateral direito ali, porque no Real Madrid não tem ninguém na lateral. Vai que o Salgado jogou na lateral direita. Não, mas cara, é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas você tem que aplaudir e é jogo que dá vontade de assistir. Pra quem gosta de futebol, se vê esses caras dentro do campo, é sacanagem, né? É muito bom, né? Que isso. E não tem shake árabe nos caras, né? Impressionante o que eles investem, porque eles gastaram no Cristiano Ronaldo 90, na mesma temporada a Kaká 75, se eu não me engano. Daí no ano seguinte 100 no Bale. Aí vieram agora com 60 no James e não sei quanto no Toni Kroos. Meu Deus do céu, são dois dos caras destaques da Copa. Entre os 3 jogadores, vamos falar assim, os dois são o James Rodrigues e o Toni Kroos. 1 bilhão nos últimos 4 anos. Não, e dizem que o James Rodrigues gastaram 60 milhões de euros, já recuperaram 40% do investimento só em venda de camisa 10 do Real, escrito James. A Adidas tá feliz também nessa história, hein? Aliás, a Adidas ajuda a financiar uma parte muito legal das contratações, é um sistema do futebol que gera lucros. Esse foi o 1-2 de hoje, Luizinho. IPA e Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Quer trocar de carro? Os melhores modelos nacionais e importados estão na Guimarães e Maciel. Ipanema.